Olá e muito boa noite! Está entrando no ar mais um GameOn.gg aqui no Portal Terra, no Twitch, no TikTok e em muitos outros lugares virtuais. Eu sou o Pablo Miyazawa e estou aqui mais uma vez, todas as quintas-feiras às 18 horas, acompanhado da minha parceira Bárbara Gutierrez. Oi, gente bonita, tudo bom com vocês? Diretamente aqui do Portal Terra, do TikTok, Twitch. Uma boa noite para todos vocês. Estamos acompanhando seus comentários, então um beijo para você, o Wilson, que já chegou daquele jeito, né? E para todo mundo que a gente está acompanhando aqui também, diretamente do TikTok, que eu já estou ajustando aqui a live. Pablito, hoje, mais uma vez, a gente tem um convidado para conversar, não é? A gente sempre tem convidados nesse programa. Aliás, espera aí, antes da gente chamar o convidado e falar por que a gente tá aqui hoje, deixa eu elogiar esse lindo contraste dos seus cabelos rosados e do seu fundo azulado, uma coisa meio fim de tarde, 5 da tarde na praia, aquela coisa, né? A nuvem querendo estragar um pouco o trabalho do sol, mas aquela claridade. Sei lá, tô me sentindo muito, assim, confortável enxergando você aí nessas nuvens. Enquanto isso, a poluição aqui visual do meu cenário, né, tá na hora de mudar. Concordo, né? Eu sei. Pablo. Mas parabéns a aí. noia, gente, ó, eu vou dar exposed no Pablo. Vou dar exposed no Pablo, ó. Vamos fazer uma DR aqui, então. Toda vez o Pablo fala assim, não, produção, se der pra colocar uma música triste aí, ó, bota, entendeu? Cara, toda vez ele fala assim, não, porque a sua iluminação está perfeita. E a minha, nananã. Com esse cenário da hora que ele tem, ele veio me falar uma dessas. Eu tô de casa nova, não tem absolutamente nada aqui atrás. E ele vem com essa, querendo mandar esse papinho, viu? Ó, hashtag acho que é denúncia isso. Aqui. É isso que eu tô precisando. Eu tô precisando de uma mudança de ares. Nada como mudar de casa para deixar o passado para trás, não é mesmo, né? Deixar... Bom. Nostalgia é bom até certo ponto, né? Quando dá para guardar bem escondidinho, não ficar caindo por aí, né? Mas eu já tô dando uma pista aí do entrevistado de hoje, né? Nosso convidado, porque ele... Posso começar, então? Posso lançar a braba, já que a gente já chegando aqui? Ou você quer mandar mais abraços aqui para... Vou mandar mais abraços, porque já que você deixou, eu queria mandar um beijo pro Dan, pro Player Pablo e pro Reis Nato, que estão aqui junto com a gente. Agora sim, agora eu vou deixar você voltar à nostalgia. Nostalgia, né? Por que nostalgia é bom? Porque antigamente era melhor, vai fazer o quê? Com muitas coisas. Mas eu concordo com você, também não acho, eu tô brincando. Mas é que tem coisas que funcionam melhor no nosso coração quando a gente era jovem, criança. Por isso que a gente gosta de alguns jogos, porque a gente tinha uma outra vida quando era criança, outras preocupações. Então, você remete àqueles tempos bons aos jogos que você jogava na infância, e daí você acha que eles continuam bons. Daí você é adulto e vai jogar esses jogos antigos de novo, e eles não são tão bons assim. Fuem, né? É meio triste, né? Mas no caso dos videogames, muitos jogos antigos eram ótimos, sim, e se você vai tentar experimentá-los hoje, na vida adulta, 30 anos depois, 20 e tantos anos depois, eles continuam muito bons. Né? E tem uma empresa brasileira que, entre outros talentos, entre outras proezas, essa empresa brasileira de games, que está atuando há muito tempo no Brasil já, uma das proezas dela é conseguir pegar jogos antigos que as pessoas não se lembram mais que existe, e resgatá-los, reconstruí-los e relançá-los para consoles atuais. Você não precisa baixar emulador, você não precisa baixar pirata, não precisa comprar coletânea. Esses caras são especializados em pegar clássicos e transformá-los, readaptá-los para as novas gerações de consoles. Entre outros talentos, tá? Essa empresa já fez muita coisa. Então, acho que a gente tem que chamar aqui o representante da Qbyte, esse estúdio brasileiro incrível, o Bruno Carvalho. Bruno, você está com a gente? Olá, boa noite, estou aqui sim, um prazer. Olá, tudo Bruno, bem? Tudo bom? Muito obrigada por estar aqui junto com a gente, por ter topado essa entrevista. E primeiro de tudo, eu já quero saber para o povo de casa, que às vezes não conhece tanto a Qbyte, conta um pouco sobre a história da empresa, como que tudo começou aí, junto para ser uma das grandes representantes aqui no nosso Brasil de desenvolvedoras, de ports, enfim. Claro, a história da Qbyte ela remonta lá a 2009, né? Uma empresa que começou com desenvolvimento
para jogos para dispositivos móveis, né? Então, lá em 2009, nós tivemos os nossos sócios fundadores se juntaram, saindo da faculdade, né, se juntaram para montar uma equipe para fazer jogos, né? E acabou que se transformou nisso que a gente conhece hoje como a Qbyte iniciou ali, né? Mais uma vez, fazendo tanta parte de projetos para jogos e dispositivos móveis, mas também já fazendo um trabalho que a gente chama de prestação de serviço de outsourcing para jogos maiores, para consoles. E aí teve um momento de virada na história da Qbyte, que foi em 2015, que aí foi quando eu cheguei, né, para ajudar a empresa. Foi nesse momento da virada em que a Qbyte decidiu mudar o foco de desenvolvimento de jogos para plataformas móveis para desenvolvimento para consoles, né? E aí expandir esse horizonte que a gente tinha até então. E, além disso, a gente, em 2017, começou também um outro braço de publicação. Então, hoje, a Qbyte, que começou a desenvolvendo jogos para celulares, ela é tanto uma desenvolvedora de jogos para consoles, né, para PCs e consoles, como também uma publicadora que ajuda outros desenvolvedores que talvez não tivessem condições técnicas de levar, ou talvez por uma razão ou outra não puderam levar esses jogos para consoles. E nesse braço de porte em publicação, a gente ajuda vários desenvolvedores indies, uma razão de muito orgulho para a gente, a levar seus jogos também para essas outras plataformas. Nossa, é muita coisa numa empresa só, né, Bah? Como pode? Que legal. Acho que a Qbyte é um bom exemplo aí de empreendedorismo brasileiro, né? Que não quer se limitar a fazer uma coisa só, né, Bruno? Vocês começaram com um foco e daí viram que dava para fazer outras coisas e coincidiu aí com a sua entrada na empresa. Então, como é que você diria assim que aconteceu essa decisão da empresa em vamos fazer esse tipo de produto aqui, porque a gente focou tanto tempo em fazer jogos para celular, mas dá para fazer mais, a gente tem capacidade, não é tão difícil assim. Como é que acontece essa virada de chave? Desde a fundação, né, como a gente falou, os nossos sócios eles são bem inquietos, né? A nossa equipe é sempre muito inquieta, no sentido de que nós entramos para o mercado de desenvolvimento de jogos primeiro para trazer essas experiências para os jogadores, né? Então a gente sempre tem muito foco no jogador e isso é o que move a gente. Esse momento da virada ele aconteceu justamente como uma evolução natural disso, assim, tudo bem, a gente conseguiu estabelecer um certo nome nesse mercado de plataformas móveis, né? Nós lançamos um jogo que chama HTR, por exemplo, que tinha mais de 10 milhões de usuários, né? Então, assim, tá, mas qual que é o próximo passo natural para a gente? Qual que é o desafio que a gente precisa, né, nesse momento? E foi quando a gente decidiu de falar, olha, por que a gente não usa toda essa expertise que a gente adquiriu ao longo dos anos, desenvolvendo jogos para outras empresas, para consoles, e começa a pensar em algo para que nós consigamos criar um produto nosso para os consoles. E foi nesse momento dessa virada de 2015, realmente, que eu me juntei aqui o Byte, mais para ajudar na parte de game design de um projeto que a gente teve na época, que foi o 99 Vidas, né, que foi o beat'em up que nós criamos ali naquela época. E eu vim de lá justamente por isso. Eu sou um dos membros do 99 Vidas e eu me juntei a Qbyte mais justamente para servir de ponte entre o 99 Vidas e a Qbyte, e acabei ficando. A gente se identificou muito logo de cara, né? Eu ajudei na parte do game design, eles perceberam que eu tinha algo a agregar para a empresa e acabei me tornando um dos sócios da empresa, então. E aí, depois desse passo que a gente adotou, a gente falou assim, tudo bem, agora nós estamos com nossos próprios produtos nos consoles. Dá para fazer mais, né? Porque uma coisa que a gente sempre quis também é mostrar a cara do Brasil para o mundo, né? Então, assim, legal, a gente está levando o nosso jogo, mas está cheio de jogo indie muito bacana aí fora, só que eles não têm, de repente, como levar esse jogo para os consoles. A gente pode fazer algo com relação a isso. E foi quando a gente decidiu usar essa expertise que a gente tinha das plataformas e mais o relacionamento que nós já tínhamos, porque a gente já estava, como a gente falou, produzindo jogos para consoles desde a geração PlayStation 3, o Wii, Xbox 360. A gente falou assim, poxa, dá para a gente tomar um próximo passo e não só levar os nossos jogos, como ajudar desenvolvedores menores que talvez não tenham condições de levar esse jogo para os consoles, a realizar esse sonho. Então, mostrar mais ainda a cara do Brasil para o mundo, e foi aí que surgiu também o nosso braço de publicação, né, de porte em publicação. Então, hoje a Qbyte, movida por esses desafios, momentos de desafio, e cada vez buscando mais desafios, a gente acaba atuando nessa parte de desenvolvimento e porte em publicação também. Então, é mais uma coisa de inquietude nossa, a gente não consegue parar quieto
Então a gente quer sempre fazer algo diferente, algo novo, né? Eu preciso dizer que, assim, 99 Vidas foi realmente um marco na Qbyte e principalmente porque teve uma campanha do público muito grande em alavancar esse jogo, né? Você sente que o game, ele realmente mudou a estrutura da Qbyte como um todo? Ou não, foi um plus aí, o jogo ia acontecer querendo ou não? Temos imagens, inclusive. Vamos pôr aí para o pessoal ver o trailer do 99 Vidas, que é esse jogo de porrada, side-scrolling, ou seja, visto de lado, né? Foi lançado em 2016 primeiro, né, para computador, e daí foi ganhando os consoles, e é a cara do Brasil, né, Bruno? Pois é, então, essa pergunta da Bárbara é muito bacana, porque, assim, foi um momento de virada, assim, para a Qbyte, né? Porque foi um momento em que a gente apostou justamente as nossas fichas em criar um jogo totalmente novo, claro que associado à propriedade intelectual do 99 Vidas, mas que ele falasse do Brasil. A gente tinha, primeiro, que uma coisa que é primordial dentro da equipe da Qbyte, todos nós somos grandes fãs de ser jogadores, mas a gente gosta de jogar videogame, tá na nossa essência. E muito do que compôs o 99 Vidas fez parte da nossa história gamer. Então, até comentando com o Pablo que ele moldou muito do que eu sou como gamer também, porque eu li muito, muito do Pablo, assim, já um pouquinho mais velho, claro, né? Mas moldou muito. E a própria Bárbara faz parte dessa história, porque talvez ela não lembre. Mas a minha primeira entrevista representando a Qbyte foi para a Bárbara. Foi Mentira! numa BGS. Foi na BGS de 2016, no lançamento do 99 Vidas. Acabei de achar o vídeo aqui, inclusive. Tá aqui, pois é. Então, assim, foi um momento de grande importância para a Qbyte. Sim, moldou parte do que a gente decidiu, porque a gente viu que dava certo criar jogo para consoles. Então, a gente falou assim, poxa, a gente quer fazer isso, dá certo, né? Exige dedicação. Todo desenvolvedor brasileiro sabe que não é fácil, mas com dedicação, esforço. E o que foi mais legal é que a gente entregou um produto que é muito do Brasil, porque a gente queria criar um beat'em up que falasse a nossa língua. Então, por exemplo, na trilha sonora do 99 Vidas, você vai escutar baião, você vai escutar funk, tem muita coisa do Brasil. Você tem cenário contando, por exemplo, aquelas feiras do rolo. Então, muito do que está no jogo fala do Brasil. E o mais legal é que a gente conseguiu quebrar essa barreira e levar esse conteúdo para fora, né, para o mundo. Então, assim, uma das coisas que, assim, para a gente foi muito legal é que quando o jogo lançou, tinha gente do mundo inteiro jogando. Esse momento eu não me esqueço, tinha um jogador coreano jogando. Porque, tipo assim, olha, é fácil alguém que conhece o Brasil gostar do jogo, porque a gente tá fazendo piadinha do Brasil, tá mostrando as coisas do Brasil, mas e como é que o público lá fora vai receber? E tinha um jogador coreano jogando no lançamento, ele tava se divertindo horror, ele não tava entendendo nada do que tava acontecendo, só que ele ria e gostava, então assim, poxa, é isso. A gente fez um jogo que fala do Brasil, e claro que conversa muito com o nosso público, a gente tem muito orgulho, mas que funciona como jogo de videogame, até para quem não entende essa, digamos assim, até quem não tá tão fundo assim nessa cultura, sabe? E pra gente foi excelente e com certeza moldou muito do que a gente, a partir de que eu falei assim, realmente funciona, é isso que a gente quer fazer, vamos seguir em frente, né? Demais. Legal. Olha o comentário do Ed Phoenix. Grande Bruno Carvalho, o Kojima Tupiniquim. Imagina. Obrigado, Ed. Imagina, que isso. Aí quem sim, dera, hein? Dá pra dormir feliz hoje, hein, Bruno? O design do... talentosíssimo, quem me dera ter 1/1000 do talento do Kojima, imagina, mas eu agradeço pelo carinho, agradeço. O design desse game, 99 Vidas, é teu, né? Os personagens, design de personagens é teu, você desenhou eles, né? Isso, tanto a parte de design geral quanto design de gameplay é minha, e claro que a implementação foi da equipe maravilhosa da Qbyte na época, né? Nós tínhamos programadores e artistas maravilhosos, e esse é um grande trabalho, quando você cria um jogo dessa linha, com visual, muita gente fala assim, isso aqui parece jogo do Mega Drive, que bom que parece, que era o que a gente queria, né, parecer um jogo dos 16 bits, mas isso dá muito trabalho, tanto que a equipe na época do 99 Vidas... é uma parada muito específica, exato, né? porque você está desenhando quadro a quadro, na mão, então assim, tanto que durante o desenvolvimento do 99 Vidas, eu acho que 70% da equipe era só de artistas, para poder lidar tanto com a parte de realmente desenhar, fazer a arte do jogo, e a parte de animação também, que é muito trabalhosa, né? Maravilhoso. E além disso, vocês também têm outro projeto próprio, né? Antes da gente começar a falar necessariamente sobre
potes e nostalgia, que eu sei que aí o papo vai longe, principalmente com o Pablo, eu quero falar um pouco sobre o Project Colonies, que é Mars 2120. Me conta um pouco sobre esse projeto. É bem bonito esse jogo, hein? Como eu falei daquela inquietude que a gente tinha, depois do projeto do 99 Vidas, a Byte ainda fechou uma parceria com a Visco, que é uma empresa japonesa que tem propriedades intelectuais bem interessantes dos anos 90 ali. E nessa parceria a gente acabou trazendo uma coletânea que foi a coletânea do Vassara, que ali já tinha um produto original nosso, porque essa coletânea já tinha os dois jogos dos anos 2000 que saíram para arcades no Japão, e a gente incluiu uma terceira versão, que foi um jogo totalmente novo em 3D, né? E a gente falou assim, poxa, legal, a gente fez um jogo em pixel art, a gente trabalhou com 3D, qual que é o próximo passo disso? E disso aí surgiu dessa inquietude, falou assim, olha, legal, a gente provou que sabe fazer jogo em 2D, vamos fazer um jogo 3D no Unreal? Não só um jogo 3D, como é que a gente faz para falar de uma temática totalmente diferente do que a gente já fez? E foi aí que surgiu a ideia do Mars, um jogo de um Metroidvania, digamos assim, em linhas gerais, mas com uma veia mais de ficção científica, né, que discute mais um momento, uma coisa que é até temática bem atual, a gente queria fazer uma coisa que é a questão de exploração espacial, colonização espacial. Então, no futuro que você trata do Mars, ela é a primeira estação terrestre em um outro planeta, ou seja, a primeira colônia terrestre em Marte, e aí acontecem alguns incidentes, eu não vou dar muito detalhe aqui, que acabam enviando a unidade de soldados especiais, em que a Charlotte ela é digamos assim, a comandante dessa unidade, e ela está ali para descobrir o que foi que aconteceu, né? E além disso, né, claro, dessa história que a gente queria contar, como eu falei, a gente queria trazer um lado diferente, mostrar que a gente tinha versatilidade de trazer um visual que fosse um pouquinho mais realista, uma coisa que, claro, tem suas liberdades, né, mas que fosse um visual um pouquinho mais realista, por isso que a gente acabou escolhendo Unreal como engine para trabalhar no jogo, um gameplay que fosse diferente, então a gente escolheu ainda num eixo 2D, mas trabalhar um Metroidvania, aquela coisa de exploração não linear, né, que a gente adora. De novo, somos jogadores, então a gente ama jogar Metroidvania também, então muito disso acabou sendo refletido no produto que a gente quis fazer, no jogo que a gente quis fazer em seguida, né? Ô Bruno, dá para ver aí uma evolução, é ruim falar evolução no caso de games que tem propostas diferentes, né? Mas entre o 99 Vidas, que é um projeto que eu imagino é um escopo menor, menos pessoas envolvidas, para o projeto do Mars 2120, existe uma mudança aí de abordagem e também investimento, né? Dá para ver que é um jogo que exigiu mais do estúdio, mais pessoas e tudo mais. Como é que vocês funcionam nessa parte de tanto de fazer jogo autoral, como fazer essas versões de jogos antigos? Vocês trabalham com uma equipe local, vocês têm um estúdio em São Paulo, mas é um escritório, os seus profissionais artistas estão espalhados pelo mundo, pelo Brasil? Como é que funciona isso aí, vocês, estruturalmente falando? Tá. No caso, só para responder a tua pergunta, sim, realmente é um projeto que ele demanda um esforço, uma dedicação bem maior. Não é errado falar que foi uma evolução de um projeto para outro, até porque você aprende com um projeto para aplicar aquilo no próximo. Então, você está evoluindo. Todo desenvolvedor está aprendendo algo para aplicar no próximo projeto. Então, essa evolução é natural, não é ruim dizer isso, não. E é claro que, sim, o escopo do Mars é muito maior. Quando você está falando de um beat'em up, é um jogo de escopo mais fechado, são fases mais lineares, né? Quando você fala de um Metroidvania, é um jogo de exploração não linear, o escopo do jogo cresce, a duração do jogo cresce, com isso o esforço de arte, parte de programação também evolui, né? E no caso da Byte, a gente tem sim um estúdio em São Paulo, né? A nossa, digamos assim, a nossa matriz fica em São Paulo. A gente tem, como a gente falou, essas duas vertentes que trabalham em paralelo, a parte de desenvolvimento, que são nossos projetos próprios, e essa parte de portabilidade e porting. A parte de porting, ela é local, então todos os nossos programadores, toda a nossa equipe de porting, eles trabalham no escritório em São Paulo. A equipe de desenvolvimento, aí sim é uma equipe um pouquinho mais remota. A gente trabalha, sim, com talentos remotos, né? A parte, por exemplo, de áudio, a gente tem uma equipe fantástica, um compositor fantástico que trabalha para a gente, o Langoni, fez a trilha do 99 Vidas, fez a trilha do Mars, é um profissional fantástico aí, né? E a parte de arte também. Então, a gente tem uma equipe, digamos assim, um núcleo de equipe que a gente trabalha sempre, que são esses nossos colaboradores, e a gente também faz, dependendo do projeto, contrata
algum trabalho de algum artista específico de fora, que depende muito também, isso que é importante, depende muito da linha que o projeto está seguindo, né? Você tem, por exemplo, a gente tinha uma equipe fantástica de artistas no caso do 99 Vidas, mas pro Mars isso já não se aplicava mais, então a gente precisava de uma outra vertente de talentos, né? Então isso vai muito de caso a caso para cada projeto, mas primariamente a gente tem a equipe de porting trabalhando no escritório e a parte de desenvolvimento são colaboradores remotos. E assim, pelo que eu tô vendo aqui, vocês são uma máquina de lançamento, cara. Misturando tanto jogos atuais quanto games antigos, fazendo essa pod, trazendo essa nostalgia. Como raios vocês conseguem? Pelo que eu vi aqui, vocês anunciaram, assim, novidades sobre mais de 20 jogos da empresa. Me fala mais um pouco disso, porque a estrutura para isso... Qual é o tamanho de vocês hoje em dia? E aí, me conta, como é que uma galera que quer ficar do tamanho de vocês, como que faz? Já lança braba aqui, porque não são as pequenas empresas, grandes negócios, mas no Terra que a gente tem informação, amores. Quase 90 jogos, né, Bruno? Exato. Assim, quando a gente começou com o braço de publicação, a nossa ideia era justamente poder levar o máximo de títulos que a gente conseguisse dos desenvolvedores brasileiros para as plataformas. Então, hoje, a gente tem quase 90 títulos publicados já, e sim, é uma coisa bastante, porque assim, a gente tem uma média hoje de 2 a 3 jogos lançados por mês, né? Claro que isso faz muito mais sentido, porque a gente tem parceiros fantásticos. Assim, o nosso trabalho é levar esses jogos que os nossos parceiros criam, essas experiências maravilhosas para o público, é isso, né? Então, o talento verdadeiro é dessas pessoas, desses desenvolvedores que são nossos parceiros, né? Mas exige, sim, muita dedicação. Hoje a gente tem uma equipe de cerca de 30 pessoas, né? Que o Byte cresceu bastante, pensando que ela começou com 3, 4 sócios, uma empresa hoje, que ainda comparando com empresas maiores, aí a gente tem um tamanho até relativamente pequeno, mas para o cenário indie brasileiro é um tamanho considerável, né? E isso é o que nos permite ter tanta, digamos assim, tanta vazão nesses jogos que a gente consegue lançar. É a qualidade dos produtos que os nossos parceiros trazem para a gente, conciliado a essa equipe, que a gente tem uma equipe técnica muito competente. Isso é algo que me dá, assim, muito orgulho, nos dá muito orgulho de ter tantas pessoas, tantos profissionais maravilhosos trabalhando assim com a gente. São pessoas que a gente sabe que a gente pode contar e que fazem um trabalho incrível. Então, assim, aqui o Byte não seria nada disso se não fossem essas pessoas, sabe? Tanto os parceiros que trazem esses jogos maravilhosos para a gente, quanto a nossa equipe que faz esse trabalho sensacional. Isso aí, você vai ganhar um bolo de presente dos seus funcionários amanhã, hein? Não, mentira. Eu falo porque eu acredito mesmo, eu só falo isso porque eu realmente acredito nisso. Eu vou fazer uma pergunta aqui que a gente comentou no começo da entrevista sobre o quanto o retrô é importante, esse projeto de várias empresas de resgatar o passado dos games, porque muitos dos jogos que as pessoas lembram vagamente, que fizeram nossa alegria na infância nos anos 80, 90, não tem registro mais, não existem mais, muitas dessas empresas faliram, e existem empresas que adquiriram os direitos de vários desses jogos quase extintos. E vocês fizeram uma parceria com uma empresa dessas e agora vocês estão lançando mensalmente por essa linha de vocês, Q-Byte Classics, jogos antigos dos anos 90. Só que muitos desses jogos, como você estava me comentando, eles nem existem mais em código, né? Eles não têm mais registro. Então, como é que funcionou esse resgate? E parabéns por resgatarem esse jogo chamado The Immortal, que é um clássico que saiu para PC, né, para o Nintendinho, se não me engano, em 1989, 80, não sei quando foi, 90 talvez, e era um dos jogos mais difíceis do mundo. Era o jogo é mais Elden velho Ring. que eu, Mores. Era o Dark Souls da sua época, né? Exatamente, o Dark Souls do meu tempo, e vocês estão resgatando esses jogos, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas como é que funciona isso aí? Tá. Bacana, porque assim, aqui o Byte, como eu falei para vocês, somos todos jogadores, então a gente cresceu jogando. Meus cabelos brancos não enganam, né? Então eu sou jogador de videogame já dos anos 80 mesmo. E eu sempre gostei. E assim como você falou no começo da conversa, do bate-papo, Pablo, assim, tem muito jogo velho que envelheceu bem, sim. Eu sou desses que... o pessoal até brinca que eu sou meio que
não é colecionador, mas um acumulador compulsivo, sabe? Então eu tenho meu Atari até hoje, meu Master System até hoje. Então eu gosto de jogar jogo antigo mesmo, sabe? Jogo coisa nova também, claro, mas eu gosto de jogo antigo. E por causa desse amor, um dos nossos sócios aqui, principalmente o Cabral, também é um grande fã, e ele corre atrás muito disso. Então, a primeira parceria que a gente fechou para trazer esses clássicos foi o caso que a gente mencionou até, que eu falei do Vassara, e que a gente tem o Breakers também, que é o caso da Visco. E a gente percebeu que deu certo com o Vassara. O Vassara foi foi o protótipo do que a gente estava pensando para ser o Qbyte Classics, que eram jogos clássicos, resgate desses jogos clássicos. A gente sabe que, infelizmente, a indústria do videogame ela não é muito boa em preservar a sua história, né? Hoje em dia as pessoas estão preocupadas em guardar código e tal, mas você pega jogos dos anos 80, anos 90, muitos desses jogos estão perdidos, né? Você tem lá os jogos ali em cartucho, alguns em CDs, mas não existe mais o código-fonte daquele produto. Existem as ROMs hoje em dia que o pessoal extrai, né? Mas você não tem mais o código-fonte, então você não dá para trabalhar. Então, buscando ajudar nesse resgate, foi que a Qbyte buscou essa parceria, tanto com a Visco como com a Pico, que é a nossa outra parceira também, e decidimos fazer essa linha que é o Qbyte Classics. E qual que é a ideia do Qbyte Classics? De pegar esses jogos, que alguns mais conhecidos, outros talvez não tão conhecidos dos anos 80, principalmente geração 8 e 16 bits, né? E trazer para o público moderno, para as pessoas que gostavam dos jogos na época poderem jogar, ter um acesso mais fácil, mais rápido aos jogos, né? Mas também para apresentar para uma parte dos gamers que não conheciam, né? Tem muito jogador de videogame que não conhece esses jogos. Isso é parte da nossa história como jogador, né? Então, assim como você pode pegar de repente, eu quero assistir um filme dos anos 50, você pode também querer jogar um jogo dos anos 80, sabe? Então, a Qbyte criou essa linha justamente pensando nisso. Então, com base nisso, a gente pegou essas propriedades intelectuais, a gente fez o licenciamento com os nossos parceiros, e os jogos que a gente tinha acesso ao código-fonte, a gente retrabalhou o jogo como um produto que aí com o código-fonte fica mais fácil de trabalhar, você consegue uma série de melhorias, e a gente também criou o que a gente chama de Qbyte Emulation Engine, que era um sistema próprio da Qbyte, a gente criou isso, para poder fazer uma emulação com recursos modernos para os jogos, para esses jogos. Então a gente tem alguns títulos, como você mencionou, o caso do The Immortal, né, que saiu lá na época para PC, Nintendinho, Mega Drive. Temos jogos como The Humans, que é um jogo de puzzle muito bacana da época, a galera comparava bastante com o The Lost Vikings, na época, que é um jogo fantástico também, né, o próprio Lemmings. Nós resgatamos alguns jogos muito interessantes. O Zero Tolerance, por exemplo, que era um jogo que saiu na época, um FPS do Mega Drive, né, que muita gente lembra da época, porque, nossa, um FPS no Mega Drive e tal, que legal. Né? Depois a gente teve até o Duke Nukem lá com a Tectoy, mas até então a gente não tinha. Então o Zero Tolerance chegou como o primeiro FPS ali, ou digamos assim, não o primeiro, mas um dos melhores FPS que o Mega Drive tinha para oferecer. A gente acabou resgatando não só o jogo original, como uma sequência que estava perdida, ela tinha sido programada para época e não foi lançada, e a gente acabou lançando junto com o jogo hoje em dia, e mais uma sequência que foi feita anos depois. Isso é o legal também da coletânea. Alguns jogos como o próprio Jin, né, que a gente tem, eles são jogos que você tem uma comunidade tão apaixonada pelo jogo que eles mantêm os jogos vivos. E alguns deles, por exemplo, a gente teve jogo de conversão de Nintendinho dos anos 2000. E esses jogos a gente conseguiu trazer ele do Nintendinho para essas coletâneas modernas também, né? Então isso para a gente é um prazer muito grande, assim, mais do que ser um produto da Qbyte, a gente vê isso muito como uma maneira de preservar a história dos videogames, sabe? Vai Bruno, muito além. Você me lançou aqui, você chutou, eu vou lançar pro gol. Eu quero já saber, assim, porque você citou a questão, né, de preservação cultural, histórica, dentro de games, que recentemente tem sido uma preocupação de grande parte da população, mas que por muito tempo a gente simplesmente perdeu muitos títulos, muitas lores incríveis que provavelmente hoje não vai ser tão fácil assim de recuperar. Mas já que você, né, citou isso, eu já vou te botar numa saia justa aqui. Eu quero entender, assim, com você. Sendo bem honesto, você acha, então, que esse é um trabalho muito mais voltado a uma questão mais de curadoria, quase um lado de museu,
por assim dizer, digital, de games, do que necessariamente com um produto rentável. Porque eu acho que isso é muito importante, muito necessário, sabe? Nem tudo é sobre dinheiro, né? É uma ótima pergunta, Bárbara. Eu respondo para você sem pudor nenhum. A indústria dos videogames hoje, ela existe muito em função... Muito não. Única e exclusivamente em função do público dela. Eu vou dizer isso com uma tranquilidade, por quê? Porque a gente sabe que muitos jogos estariam perdidos se não fossem os próprios jogadores preservando. Sim. Então, nesse sentido, eu concordo plenamente com o que você falou. Muitas vezes, e eu posso falar isso com certa tranquilidade, a linha, por exemplo, da Q-Byte Classic, a gente poderia investir em outra linha de produtos que provavelmente seriam muito mais rentáveis. Mas é justamente por esse senso que a gente tem de, poxa, a gente precisa fazer algo além do só... Tudo bem, claro que, assim, amor não paga a conta, é verdade isso. Mas também você pode ter dinheiro com um certo produto e outro, ele tem um significado muito maior. Ele é um significado maior do que o próprio dinheiro, entendeu? Então essa linha do Classics pra gente é isso. Ela é justamente uma maneira que a gente tem de tentar preservar os jogos que a gente tanto ama, sabe? Os jogos que de outra maneira poderiam estar perdidos e deixar, digamos assim, o nosso legado. Olha, gente, a gente está fazendo a nossa parte. A gente acha que o que a gente está fazendo é excepcional? Não, não é excepcional. A gente está fazendo o mínimo que nós, como indústria, deveríamos estar fazendo, entendeu? Então, assim, a gente está fazendo a nossa parte, né? Mas, sim, eu acho que tem muito... No caso do Classics, é uma linha que tem muito mais do que a ver do que com o lado negócio, sim, tentar fazer a nossa parte para preservar a nossa história, para que jogadores no futuro possam ter oportunidade de jogar algo que eu joguei lá nos anos 80, nos anos 90, sabe? Então, isso é muito mais importante, com certeza. Fazendo até um parênteses aqui antes de deixar o Paulo falar, a gente também faz isso na mídia, tá, gente? Sendo muito honesta com vocês, abrindo bem aqui, ó, o jogo, entendeu? É um pouco do tipo, ok, isso daqui dá audiência, vamos atrás disso e tal, mas... vamos falar disso, é tão legal, tão importante, vamos. É o famoso um pouquinho de salada, um pouquinho de outras coisas recreativas, né, Pablo? Deixa aí com você. Perfeito, Bá. É isso aí. É muito louvável algumas empresas gastarem recursos, tempo para cuidar de história, né? De preservação, de memória, que é uma coisa que, com esses tempos muito loucos de redes sociais, internet, tudo é frenético, a gente acaba esquecendo, porque não tem tempo de olhar para trás. Então, parabéns pelo trabalho da Q-Byte, não só lançando seus jogos inéditos e mostrando a cultura do Brasil para o mundo, mas também preservando aí pedacinhos digitais da história. Então eu queria focar a câmera em você agora, Bruno, para você dar umas dicas para estúdios menores do que o Byte, talvez estúdios independentes de uma pessoa só, de duas. Dá alguma dica aí, porque muita gente quer entrar no mundo dos games, vê que tem cada vez mais pessoas tentando e conseguindo, mas ainda assim tem várias barreiras. Então, fala brevemente para a gente se despedir de você, quais são as barreiras que existem hoje e como enfrentá-las para entrar no mercado de games no Brasil. Tá certo. Eu acho que o primeiro ponto, e isso é que o brasileiro tem, sabe? O desenvolvedor brasileiro, cada pessoa que está nos assistindo aqui e tem o sonho de fazer o seu jogo, cada desenvolvedor que está em casa e está lá trabalhando para fazer o jogo, e a gente sabe que no Brasil tem muito disso, a pessoa tem um emprego formal, né, o que paga as contas, e aí à noite ou no final de semana está lá fazendo o jogo porque quer realizar o sonho. Isso é o que faz o desenvolvedor brasileiro ser tão especial, porque a gente acredita no nosso sonho e, independente do que aconteça, a gente corre atrás para fazer acontecer. Então, acho que a primeira coisa, assim, é meio clichê falar assim, não desista, vai dar certo. Não, é difícil? A gente sabe que é complicado, porque a gente tem jornada dupla aí quando faz jogo de videogame, porque o pessoal indie está trabalhando, aí está cuidando de X coisa, aí depois tem que fazer jogo. Esse é o ponto, mas não deixe que isso mate a sua essência, a sua criatividade, porque o que a gente tem de bom no Brasil é justamente o talento. E esse talento é reconhecido mundo afora, tá? A gente tem muitos estúdios no Brasil e muitos talentos no Brasil que são requisitados lá fora, né? Esse é o ponto principal. Então, assim, não desista, é clichê falar isso, mas, cara, é assim, vai ser difícil pro amigo gamer, pra amiga gamer que tá assistindo, vai ser difícil, vai ter um momento que você vai querer desistir, mas acredite no seu sonho, acredite no seu jogo, acredite no seu talento.
né? Seja para desenvolver jogo na parte de programação, seja na parte de arte, seja na parte de composição musical, você vai compor trilha, ou a parte de efeito sonoro. O seu talento é necessário. O seu talento é necessário. A questão é encontrar o momento, e esse é o ponto principal. Quando você encontrar uma dificuldade, pensa no resultado do que aquilo que você quer trazer. Pensa no bem que você vai fazer para as pessoas quando o jogo sair. Porque muitas vezes, e a gente precisa pensar que jogos conversam com pessoas de maneira diferente. Então, a tua experiência como desenvolvedor pode mudar a vida de uma pessoa como jogador, né? E, claro, procure se especializar. E aí, especializar, hoje a gente tem a vantagem de que com a internet, né, a internet é uma ferramenta muito poderosa. Ela te dá muita informação. E se você souber usar essa informação a teu benefício, você consegue adquirir mais conhecimento, você consegue aprimorar técnicas. Então, esse é um ponto primordial. Não sinta que é o suficiente. Sempre corra atrás para melhorar. Sempre corra atrás para desenvolver mais aquele seu talento, né? O talento é importante, mas você precisa aprimorar sempre para isso. E use as ferramentas que você tem ao seu favor. Hoje em dia, a gente tem algumas plataformas que favorecem publicação independente. No próprio Steam, por exemplo, existem plataformas que são bem menos burocráticas. Você pode fazer o teu jogo, você tem o itch.io, você tem várias plataformas em que você pode começar com o teu jogo, mostrar para a comunidade e, o principal, coletar esse feedback da comunidade para poder criar um jogo melhor, né? Então, não se atenha. Hoje a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem a nosso favor. Você tem acesso a engines que facilitam muito a parte da programação, a parte do desenvolvimento. Você tem acesso a plataformas que te permitem publicar um jogo sem burocracia, né? A gente sabe que para consoles é um pouquinho mais trabalhoso, tem um custo porque você precisa adquirir dev kit, mas nada impede você pega o teu jogo, faz e mostra. Mostra para o mundo, publica na Steam, publica no itch.io, pega, escolhe uma plataforma e publica e deixa o mundo ver o teu jogo, sabe? Porque uma hora, se você trabalhar e mostrar e se aprimorar também, você vai conseguir chegar. E não precisa almejar, eu quero uma empresa daqui a dois meses, daqui a 2 anos. Não. Faz as coisas no teu tempo, mas sempre buscando melhorar, sabe? E o principal acredite no que você faz e se especialize. Eventualmente, se você persistir, se você encontrar o teu nicho, você vai encontrar sucesso. E sucesso nem sempre é sucesso. Olha, eu vou ser a próxima empresa bilionária. Não, às vezes você pode ter um sucesso modificando a vida das pessoas. Lembre-se, a tua experiência como desenvolvedor pode mudar a vida de uma pessoa como jogador. Tem muitos jogos que falam com as pessoas em níveis muito maiores do que qualquer AAA. Aí a gente tem jogos como To The Moon, o próprio jogo como Celeste, que são jogos que conversam intimamente com as pessoas. Podem não ser um AAA, mas você pode ter certeza que muitas vidas foram tocadas por jogos assim. E nós, como desenvolvedores indies, temos essa responsabilidade, mais do que esse poder, esse direito, a gente tem essa responsabilidade. E eu realmente acredito nisso. Muito bem. Olha esse TED Talk aí, hein? Quem assistiu, que tem absorvido todas as informações e dicas de vida. Inclusive, eu acho, Bruno, que vocês tocaram muitas vidas. Mais do que 99 vidas, com certeza. Desculpa, eu não resisti. Obrigado, Bárbara, pelo facepalm. Mas é isso. Pô, Bruno, Bruno, é assim mesmo. Você não liga não, viu? Aproveita. Ela adora, no fundo. No adoro. Fundo, a Bruna adora. A Bárbara adora. Eu amo. Aproveita essa piada magnífica do Pablo e fala pra gente, pro público, onde que a gente pode seguir você e o trabalho da Qbyte também. Muito obrigado. Primeiro, eu quero agradecer. Foi um prazer enorme poder bater esse papo com vocês, tá? De verdade, são pessoas que eu admiro, como eu falei. Ambos têm uma participação bem significativa na minha vida. O Pablo, como eu falei, moldou muito da minha cultura gamer. Né, eu cresci lendo Pablo. E a Bárbara tem um momento especial que eu falei, minha primeira entrevista como desenvolvedor de jogos foi para a Bárbara. O Pablo me mostrou o link, eu falei, gente do céu. Faz 6 anos, né? Isso aí. Já faz 6 anos, pois é. Bacana. E assim, para quem quiser saber um pouquinho mais da Qbyte, pode visitar o nosso site, que é qbyteinteractive.com, ou então visitar nas redes sociais. A gente tem Qbyte Games, que é nosso perfil lá no Twitter, né? Ou Qbyte Interactive também no Instagram. Então, a gente sempre posta novidades sobre os nossos projetos,
né? Então, tanto do Mars, que é o nosso próximo projeto para vir, quanto o Breakers, que é um trabalho que a gente está fazendo também muito bacana num jogo de luta dos anos 90 ali, resgatando o jogo de luta dos anos 90, e a linha Qbyte Classics, né? Então, se você puder, a gente fica muito feliz se você puder nos seguir nas redes sociais e quiser ficar antenado, vai lá. Você pode também entrar nas nossas páginas da Steam e agregar tanto o Breakers quanto o Mars para o seu wishlist. Isso ajuda a gente a entender o que vocês querem. E quem sabe não tem novidade em breve aí, tanto do Mars quanto do Breakers. Então fiquem ligadinhos. Gostamos. Poxa, Bruno, obrigada demais pelo seu tempo, obrigada demais também pelo trabalho que vocês estão fazendo aí. Eu acho que quanto mais a gente realmente reforçar o nosso cenário BR de desenvolvimento, seja focado na nostalgia ou em novidades, acho que é sempre muito bom, necessário mostrar para essa garotada aí que pode seguir sim o mesmo caminho. Então, valeu demais pelo seu tempo. Parabéns pelo seu trampo também, né, Pablo? Isso aí, parabéns, Bruno, obrigado pela presença e que a gente se encontre aí em breve, pessoalmente, de novo, nos próximos eventos presenciais e continue detonando com a Qbyte. Valeu muito mesmo. Obrigado, gente, pelo bate-papo, pelo carinho, foi maravilhoso. E um grande beijo para todos os amigos e amigas gamers que acompanharam aí de verdade. Foi um prazer enorme. Valeu. Maravilhoso, muito bom. Obrigada, Bruno. E é isso, né, Pablo? A gente continua aqui com o nosso TerraGame1.gg, porque a gente ainda tem momento TikTok, tem ainda várias notícias, mas antes vamos aqui falar rapidinho sobre, mais uma vez, uma das produções de entretenimento, de audiovisual que a gente tem aqui no TerraGame1, que dessa vez fala sobre algo relacionado, afinal de contas, falamos sobre o futuro retrô, como era jogar em cartuchos. Você já viu esse episódio, Pablito? Eu vi, e olha, estamos de parabéns, tá? Mais uma super produção do Terra Game On que tenta, enfim, explicar o mundo dos games para os leigos, mas também trazer perspectivas muito interessantes para quem já é especialista. E esse episódio do Futuro Retrô, que é essa série que está rolando esse mês, são 4 episódios. O primeiro episódio explica como é jogar em cartucho, né? Parece que é uma coisa dos homens das cavernas e praticamente é mesmo. Faz muito tempo que a gente não joga em cartucho. Se você for pensar, qual foi o último console de cartucho, hein? Nossa, são consoles lançados nos anos 90, né? Então aí temos o nosso Renato Almeida e o Fábio Michelin, 2 caras das antigas que deram entrevista e explicaram aí como é que funciona. Isso, a gente tá muito retrô hoje, né, Bah? É engraçado, a gente não planejou, mas a nossa entrevista foi retrô, esse vídeo é retrô e a próxima notícia não poderia ser mais retrô raiz. Tô muito feliz com essa notícia. Muito que bem, então vamos falar sobre um segredo nunca antes descoberto, é isso mesmo, Pablo? Segredo de 27 anos encontrado em um game do Super Nintendo. Isso é demais, hein? Como é que pode? Eu fico pensando, os códigos, os truques que tem nos jogos são colocados pelos caras que fazem os jogos, né? E daí, para facilitar, enfim. E eles revelam depois, oficialmente, para as revistas. Era assim antigamente, no tempo das cavernas, tá? Eu acho muito esquisito, na verdade, um game lançado em 1994 ter tido um segredo, um truque para ser feito nos botões do controle do Super Nintendo e que ninguém sabia até hoje. E que aí, casualmente, um fulano qualquer aí que é especializado nisso, publica no Twitter. Gente, descobri um truque num jogo chamado Super Punch-Out, que é esse aí da tela que vocês estão vendo, né? Essa conta chamada Unlisted Cheats, né? Chats, enfim, como você quiser, divulgou que descobriu como acessar um modo de 2 jogadores nesse jogo de boxe. É um jogo de porrada, inspirado no jogo anterior, que foi lançado por Nintendinho, que por sua vez foi inspirado num fliperama que a Nintendo lançou nos anos 80. É um jogo essencialmente de uma pessoa só. Sempre foi. Você é o Little Mac lutando contra vários lutadores em várias classes diferentes, mas sempre foi um jogo de um. E esse cara descobriu que é possível jogar de 2, sendo que um jogador controla o Little Mac aqui na frente e o outro jogador controla o vilão. É muito doido, né, Bah? Eu não sei como ele apertou os botões certos no controle, né? Existe uma combinação bem específica, você precisa usar os 2 controles do Super Nintendo. E é assim, você segura os botões Y e o botão R no segundo controle e aperta o botão
A ou Start no primeiro controle. Isso vai abrir uma tela para você escolher lutadores. E aí, se você segurar o botão B e o botão Y no segundo controle e apertar o A ou Start no primeiro controle, você pode jogar com 2 pessoas. Né? Então, o primeiro código é para acionar essa tela que você pode selecionar com quem você quer lutar, sem ter que passar por tudo. E aí, se você fizer essa segunda parte do código, você consegue colocar outra pessoa para jogar com você. E o legal é que esse jogo está disponível na Nintendo Switch Online, né, o serviço online da Nintendo, e também está disponível no Nintendo, no Super Nintendo Classic. Não, se não me engano, não está, esse jogo não está. Mas enfim, se você é assinante do Nintendo Switch Online, esse jogo está na biblioteca, você pode experimentar para jogar no Switch o Super Punch-Out pela primeira vez na história com 2 pessoas. Um jogo que foi lançado em 1994. Agora, como esse cara descobriu isso, eu não sei. Né? Me surpreende muito a capacidade das pessoas de descobrirem coisas. E isso é uma coisa meio típica, viu? Tá rolando bastante. Eu vi uma loucura recente aí com o Persona 5. Alguém descobriu uma parede que tem uma sala secreta. Mas você viu isso? Persona 5 é muito mais recente do que sim, esse daí. O Edson falou assim, que esse daí o que aconteceu foi anos jogando sozinho, passando o controle pro coleguinha. Pode ser isso, né? Oh, segura aqui, não sei o quê. Mas o que me surpreende é a Nintendo produziu esse jogo lá no Japão. Eles fizeram isso possivelmente como um truque, vai? E daí, será que eles desistiram e resolveram não divulgar? Falar assim, esse jogo não fica tão bom sendo jogado de 2 e a gente só faz coisas legais, então não vamos divulgar isso para ninguém, não vamos divulgar isso para a revista oficial da Nintendo, e o negócio caiu no esquecimento, até que alguém descobriu. Então, é muito maluco. Ou, hear me out, pode ser, na verdade, manobra de marketing. Tipo, agora que tá no Nintendo Classics, tipo, alguém falou para alguém, só tipo, nossa, coloca aí, faz isso daí. E aí uma pessoa aleatoriamente posta no Twitter, entendeu? Pode ser, mas... Não querendo tirar magia, mas... Mas é um jogo que foi produzido 27 anos atrás, não, né? E com certeza, funciona, né? No jogo antigo. Sim, é isso que eu tô falando. Tipo, é uma parada que vem do jogo antigo, mas que talvez para impulsionar um awareness, assim, do que tá acontecendo agora, talvez eles tenham, sabe, tipo, falado sobre isso. Não sei, fica aí o questionamento. Fica aí o questionamento, mas só para finalizar esse assunto, tem gente descobrindo coisas que dá para fazer dentro do Zelda Breath of the Wild, que foi lançado em 2017, até hoje. Né? Os vídeos são incríveis. Olha só o que eu descobri que dá para fazer. Então, eu acho muito legal quando você consegue abrir novas fronteiras dentro dos jogos anos depois. Significa que vale a pena jogar coisas antigas. Às vezes elas podem revelar coisas que você nem imaginava e que estão lá guardadinhas. Pam, pam, pam. Muito que bem. E agora, Pablito, deixa eu te perguntar um negócio. Quer falar de grana, né? Já sei. Oi? Quer falar de dinheiro. Não, eu ia perguntar um negócio importante. Sim, que a gente tá no Discord, não é mesmo? Inclusive, exatamente. Que é isso? Você tá um papum. Discord é demais, já né? Tá voltando, gente? O Discord é uma sala de bate-papo em voz, né? E o Terra Game On está dentro do Discord, tem um canal exclusivo para os fãs do portal conversarem com as pessoas e trocarem ideias. Inclusive, no Terra Game On, se você entrar no terra.com.br/Game On, tem um vídeo lá na aba de vídeos que explica o que é Discord. Então, se você escuta a gente falando isso toda semana e não sabe como funciona, tá lá um vídeo tutorial explicando o que é Discord. Daí você vai descobrir que tem um canal do Discord do Game On, e é isso aí. Muito que bem. E agora sim a gente vai falar sobre dinheiro, Pablo. Porque eu vou falar aqui, rapidinho, porque tem uns 10 minutos e a gente ainda tem essa notícia e mais 2 outras, entendeu? Que é o momento de TikTok. Então, papum. Galera, quanto que vocês acham que precisa gastar para ter um time bom assim de Counter-Strike aqui no Brasil? Depende de quem estiver nesse time, depende de quem estiver comprando, né? Vejamos. Olha só, aí sim. Aí sim, muito que bem. Vou dizer, Pablo, tá bem citadinho em esporte, hein? Vou dizer para vocês, Fluxo, gente. Todo mundo queria saber qual que era a nova equipe do Fluxo. E aí, se você fala assim, o que é Fluxo, Bárbara? É o fluxo de
transação de pessoas, de dinheiro. Não, é uma organização de esportes que é bem conhecida principalmente no cenário de Free Fire. Afinal de contas, os dois principais investidores são o Nobru e o Serol, que são duas estrelas aí do Battle Royale Mobile do Frifas, né? Só que, o que aconteceu, gente? O clube, que, né, já é conhecido por tirar o escorpião ali do bolso em outros investimentos de pro players, de equipes, etc., anunciou finalmente sua equipe de Counter-Strike Global Offensive. Tava todo mundo querendo saber, todo mundo tava curioso ali. Galera, depois de um mês de muito rumor, de muito do nosso cenário, sabemos quem são os nomes por trás agora do fluxo de CSGO. Phelps, Wood7, Lucão, BSM e Lux. E aí, você, beleza, Bah, mas, né, o que tem demais? O que tem demais, meus amores, é que durante a coletiva de imprensa, o responsável pela organização, o Renan Felipe, que é gestor do fluxo, foi questionado sobre os valores pagos, né, por alguns jogadores. E aí o Felipe não quis falar muito de detalhes, né, afinal de contas, né, deselegante falar ali, né, o que cada um custou, mas disse que, de forma geral, só a contratação dos atletas, só isso, só o passe dos atletas custou mais de 2,5 milhões de reais. É isso. A gente acredita bastante que são jogadores de altíssimo calibre. Independente do valor, valem isso, disse o executivo na coletiva de imprensa. Tá bom pra você, Pablito? Tá ótimo. Eu achava até que valessem mais, né? Pelo retorno do investimento que esses nomes podem trazer. E que assim, eu não estou tão por dentro assim, conheço todos, então acho até que saiu barato, hein? Eles podiam ter gasto um pouco mais, mas enfim, a gente não está acostumado a ver valores na casa do 1 milhão quando se trata de esporte brasileiro. Ainda, Sim. Né? Pelo jeito, já abriram realmente, tiraram os escorpiões dos bolsos, estão começando a gastar, e esses jogadores brasileiros estão realmente começando a valer o que eles realmente valem. Sim, finalmente, né, Paulo? De acordo, inclusive, com o site Dust 2, só o Lucão foi comprado por 325 mil euros, que na cotação atual dá cerca de 1,8 milhão de reais. E aí o jogador fazia parte do elenco da Sharks, né? Então, é isso, gente. Fica aí a delicinha pra gente que é de esportes e ver esse nosso cenário crescendo não só no Frifas, mas no geral, que eu acho que é mais do que importante. Mas não é tão necessário quanto você seguir a gente nas nossas redes sociais, fechou? Não só eu, quanto o Pablito, no Instagram, no TikTok, no Twitter, onde vocês quiserem, como também o Terra Bytion, tudo junto no Twitter e no Instagram, e o Terra Gameon na Twitch e no TikTok. E terra.com.br/gameon é onde vocês assistem e consomem todos os conteúdos maravilhosos que a gente está trazendo para vocês. E é isso, Pablito. Mas eu quero te fazer uma pergunta agora, que você lançou a braba, eu quero que você lance de novo, porque eu soube que essa semana houve o lançamento de um game muito fofo, muito curioso, e que muitas pessoas, amigas minhas, receberam um brinde maravilhoso pelo correio para homenagear esse jogo, e eu não recebi, então eu faço aqui uma denúncia. Rodrigo Batelli, você acha que eu não gosto de bonequinhos? Você acha que a tal da cabritinha não ficaria bonita aqui? Então, se você está assistindo isso, eu quero uma cabritinha feita pela carneirinho, Pablo. Pela Mars Effect, né? Foi ela que fez. Peraí. Cadê o carneirinho, gente? Será que eu tirei ele? Peraí, vai falando aí, Pablo, que eu vou achar. Achei. Eu tô falando do game Cult of the Lamb, que pegou as redes sociais ontem, porque afinal a Devolver, que é a publisher desse jogo, fez um trabalho de marketing maravilhoso, né? Chamaram a Mars Effect, que é essa artista incrível, para fazer esses bonequinhos de feltro lindinhos, e só presentearam as moças, só as jornalistas e influenciadoras de games. Então, eu denuncio aqui, eu adoraria uma cabritinha dessas, então, é um carneirinho. É um carneirinho, desculpa. Então, fale sobre Cult of the Lamb, o jogo da semana. Então foca em mim. Vamos falar então sobre Cult of the Lamb, meus amores. Esse jogo, um tanto quanto fofinho, mas também macabro, de ação e aventura no estilo roguelike e também
que traz uma gameplay, principalmente nas dungeons, relacionada a cartas de tarô, né, que oferecem habilidades randômicas ali para cada run que você inicia, para matar os antigos deuses, né? Parece RPG japonês, mas é jogo indie mesmo, publicado pela Devolver, desenvolvido pelos devs independentes Massive Monster. E, cara, é incrível. Se você gosta de gerenciamento de recursos e colônia, decoração, pescaria e até mesmo um jogo dentro do game, né, que é o Knuckle Bones, brinca com dados e números. Gente, é muito bacana. Cult of the Lamb é um jogo que me pegou demais. Eu tô com mais de 19 horas aí jogadas. Tem uma sequência linear de história, né? Tem chefões e tudo mais. Tem realização de rituais um tanto quanto diferenciados ali, né? Pro seu novo deus. Uma reunião de fiéis em nome do seu próprio culto, bichinhos fofinhos, e eu acho que você tem que experimentar, cara. Fazia muito tempo que eu não era pega por um jogo de uma forma tão cativante quanto aconteceu com Cult of the Lamb. Não é só porque é muito gracinha o design, não, mas eu, se fosse você, ia tentar. Hoje, dia 11 de agosto, foi lançado esse game maravilhoso para PC, no Windows e no Mac, que eu vi também no Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S. E eu já quero saber aí, você já jogou? Quer jogar? Diz aqui pra gente nos comentários. E não se esqueça também que para saber mais sobre games, esportes eletrônicos e outros games, sejam eles indies ou então satânicos ou não, né? Fica ligado junto com a gente aqui no Terra Game On. E é isso, Pablo. Eu estou simplesmente apaixonada. Apaixonada, sério. Adorei. Nossa, eu fiquei impactado mesmo. Então, ótimo trabalho de marketing, porque muita gente falou desse game. Vi vídeos, vi telinhas e vi os carneirinhos fofos. E você me convenceu, jogarei Cult of the Lamb. Muito bom. Mas Pablo... diga. Lança. Não, lança você primeiro. Lança porque a gente já tá estourado de tempo mesmo, então vou ter que ser muito mais rápido do que você foi. Tururu! Eu quero que você não tem que ser rápido, não, porque esse é um momento especial no cenário de esportes eletrônicos, no cenário de games no total. Eu quero que você me conte, porque essa semana, no final de semana, inclusive, rolou EVO, que é o maior campeonato de jogos de luta do mundo, e traz ali uma sensação de nostalgia, porque é basicamente aniversário de um dos melhores momentos do cenário competitivo, né? Olha, foca em mim, porque eu diria que este foi o momento mais impressionante da história dos games competitivos em todos os tempos. Não apenas dos jogos de luta, mas dos jogos competitivos como um todo. Eu estou falando do Momento EVO 37. E sabe o que é isso? É a maior virada da história de um jogo de luta competitivo. E aconteceu há exatos 18 anos, no dia 1º de agosto de 2004. Por isso estamos aqui celebrando a maioridade deste que foi o momento mais impressionante de uma competição de jogos de luta. Eu vou mostrar as cenas aqui para você. Bom, estou falando de uma luta que aconteceu numa semifinal de Street Fighter 3 Third Strike, um jogo que poucas pessoas jogaram e que foi jogado basicamente nos fliperamas. E em questão a gente está vendo aí uma luta entre o Daigo Umehara contra o Justin Wong. Você pode ver aí, o Justin está jogando com a Chun-Li, o Daigo está jogando com o Ken. E aí acontece esse momento impressionante em que o Daigo tá com a energia muito baixa, praticamente 1 pixel, ele vai morrer, se a Chun-Li soprar, ele morre. E aí acontece um momento mágico, em que a Chun-Li dá um especial, e o Daigo consegue fazer o parry 15 vezes seguidas. E quem joga Street Fighter sabe que fazer parry não é fácil, tá? Ele não está apenas bloqueando. E ele consegue essa virada maravilhosa. Ele simplesmente pegou um jogo perdido e conseguiu defender um golpe que normalmente é indefensável 15 vezes. E conseguiu executar os golpes mágicos para vencer o Justin na sequência. A plateia foi a loucura. Esse foi realmente um momento de competições esportivas de games mais visto da história. A gente está falando de algo que aconteceu há 18 anos e que até hoje ecoa
e as pessoas que acompanham não apenas o circuito de jogos de luta, mas também os esportes como um todo, elegem este como o momento mais icônico, que mostra que os videogames, apesar de serem programados para funcionar de uma certa forma, você consegue quebrá-los de certa forma. Você consegue, se você tiver o talento necessário, você consegue fazer algo que não está exatamente previsto nos códigos do jogo. Então, o que o Daigo fez nessa partida contra o Justin Wong nunca mais foi reproduzido. Aliás, o Daigo é conhecido por grandes viradas espetaculares, né? Ele é conhecido como The Beast até hoje, porque é um cara realmente impressionante, que faz coisas impressionantes, mas o que ele fez ali, eu convido vocês a assistirem novamente esse vídeo para ver como ele conseguiu fazer 15 parries seguidos e ainda virar uma partida que estava praticamente perdida. E o mais interessante disso, ele foi para a final e perdeu. Ou seja, muito para nada, mas na verdade o Daigo entrou para a história com o momento mais icônico da história dos games competitivos. E para saber mais histórias como essa, você continua aqui no terra.com.br/GameOn. Olha, queria dizer que esse movimento é um dos mais icônicos dentro do esporte dos games como um todo, mas eu tenho uma curiosidade rapidinha para falar antes da gente finalizar aqui, antes do pessoal chutar a gente daqui, que a gente já tá atrasado. O que aconteceu? O Edson lançou a brava. Ninguém lembra quem ganhou. O Evo acabou ali. É bem Exatamente. Isso. Mas, se liga, no dia 5 de janeiro de 2022, ou seja, deste ano que estamos falando, o Justin Wong reviveu o momento 37 numa partida de Street Fighter 3, gente. Porque o que aconteceu? Eu soube disso, é incrível. Ele até compartilhou, né, no Twitter, tipo, de uma situação em que ele basicamente levou um monte de parry também, e ele até compartilhou o momento, tipo, no Twitter pra rir dele mesmo e da galera, porque, cara, assim, ele também tava na mesma situação e levou várias e, enfim... Perdeu. Ele é um bom perdedor, o Justin Wong. Ele consegue falar sobre isso, ele ri disso. Ele é um cara muito legal, porque foi bem humilhante perder desse jeito, assim, mas ele faz parte da história, né? Normalmente a gente lembra de quem ganha e quem perde nesses momentos, mas o Justin é sempre muito bem respeitado pela comunidade, inclusive por ter sido um bom perdedor. E um dado curioso, o Daigo e o Justin eram grandes rivais na época, mas nunca tinham se enfrentado. Esse foi o primeiro embate entre os dois numa competição oficial e proporcionou esse momento que eu, particularmente, adoro assistir. Eu sempre assisto e eu assisto com a narração original, porque tem as pessoas empolgadas, né, narrando, e a plateia gritando, cadeira voando. A Evo não era exatamente o que é hoje, uma coisa super profissional. Era tudo mato, galera. Era tudo mato. E é isso, 18 anos atrás a gente ainda está falando de algo que aconteceu dentro de uma competição de videogame. Então eu fico muito feliz com isso. Eu acho que é importante ressaltar sempre que esse tipo de coisa é legal, pode acontecer em competições de games e a gente tem que continuar torcendo para acontecer. A gente está nostálgico pra caramba, Bar. É melhor a gente terminar, senão a gente vai voltar pro passado assim que a gente desligar esse computador. A gente vai acordar em 1989. Opa, você não tinha nascido em 89 ainda, desculpa. Não tinha. Mas não tem problema, porque eu posso renascer novamente, entendeu? E investir no Google. Enfim. Boa. Gente, queria agradecer a presença de vocês. Pablito, mais uma vez aqui juntos, mais um programa entregue. Obrigada demais. Lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais, fechou? Estamos esperando vocês por lá. E semana que vem, quinta-feira, 18 horas, aqui no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, estaremos em mais um TerraGameOn.gg, né, Pablito? Isso mesmo, Bá. Falou tudo e falou bonito. Estaremos aqui de volta daqui a uma semana com mais entrevistas, novidades, retrô, futuro, enfim, né? O maravilhoso mundo dos games, o mundo das expectativas, como diria o Sérgio Malandro. Você encontra aqui no GameOn.gg. Foi um prazer mais uma vez, Bá. Nos vemos na semana que vem. E a vocês todos, o nosso muito obrigado. É isso aí. Um beijo. Tchau, tchau para vocês. Valeu.